Boa tarde a todos. Hello to everyone. Estamos aqui novamente com vocês We are here together again with you, all of you, para apresentarmos o terceiro capítulo do livro A Realização da Alma. to present the third chapter of the book Realizing Soul. Esse terceiro capítulo é a respeito da voz suave do eu superior. The chapter of today is the gentle voice of the overself. E Paul Branton vai abordar alguns aspectos como a intuição que conduz a nossa vida, o tempo que nós precisamos para esse processo da intuição. In this chapter, Paul Brunton develops how intuition is important in our life, how we can develop it, how it can guide us. The third aspect seria, o terceiro aspecto é como, qual é a diferença, né? Como nós podemos saber o que é intuição real e o que seria um impulso do ego. So one topic that he takes up is to understand the difference between a real intuition and when there is an impulse from our ego. O aspecto quarto, né, nos ensina como desenvolvermos esta capacidade intuitiva. The fourth theme is how we can develop the intuitive capacity. Nós gostaríamos de dar início a esse trabalho de hoje com uma pequena ideia semente. So we want to start the presentation of today with a little seed idea. Nós somos seres humanos, nós somos seres muito complexos e multidimensionais. As human beings, we are very complex and multidimensional. Vivemos em vários estados de consciência, não é mesmo? We live in different states of consciousness. Como alma, nós vivemos no estado da vigília, como sabemos, e como é muito, digamos, real para nós, por exemplo. We are souls, and in our state of being a soul, we exist in the position of witness, which can be very real for us. Nós vivemos também no estado de sono com sonhos We also live in the state of sleep, e também no estado do sono profundo, and also in the state of deeper sleep. além de outros níveis mais profundos ainda, que um dia, quem sabe, poderemos conversar sobre isso. In addition to other levels of consciousness that are beyond these, which perhaps we can talk about one day. Mas o ponto aqui seria, nós acreditamos nesse ser, nosso eu superior, alma, Atma? The point here is that we believe in the fact that we have a soul or an overself or an Atma or a higher aspect of our being. Esse seria um primeiro ponto do desenvolvimento deste capítulo, porque é sobre a voz do eu superior. This is the primary foundational point for understanding this chapter, because the chapter is titled The Voice of the Overself. Se nós acreditamos que temos esse eu superior, esse ser maior que guia as nossas vidas, If we believe that we have a higher self, an overself that guides our lives, então nós temos que encontrar uma forma de como nós vamos poder escutá-lo. so then we can develop a way of listening to that higher being or overself. Então é disso que se trata o caminho filosófico. This is how we go ahead on the philosophic path. De como, então, nós podemos escutar e desenvolver essa intuição, How we can develop and listen to this intuition. vamos apresentar um símbolo que poderá nos ajudar a aprofundar essa ideia. To develop this idea, we can present a symbol that will help us go deeper into this idea of the intuition which can guide us. Invocando, então, a compreensão de como esse eu superior poderá ser escutado. To bring about an understanding of how the overself can be listened to. Imagine, então, que temos uma carruagem com 3 cavalos e um condutor.
Imagine that there's a carriage with 3 horses and 1 driver. Essa carruagem, ela representa o nosso ser como um todo, This carriage represents the totality of our being, incluindo os cavalos e incluindo esse condutor. including the horses, the 3 horses, and the conductor. Cada cavalo representa um aspecto do nosso ser, o mental, o emocional e o físico. Each horse represents a different aspect of our being, the mental, the emotional, and the physical. E o condutor seria o nosso eu superior. The conductor, the driver, is our higher self. Então, como é que nós vamos poder escutar esse condutor? How can we listen to the driver? A primeira parte desse processo do desenvolvimento da intuição seria, em primeiro lugar, alinhar os cavalos. So the first phase of the development of the intuition is to align or bring into cooperation the 3 horses. Porque imaginem que nós temos um mental que ele é muito ativo, tem muitas ideias, é uma mente que tem uma energia muito em raja, uma energia que é uma energia muito ativa. Imagine that the mind, the mental part of us represented by 1 horse, is very strong, is very active, is very busy. Esse cavalo vai influenciar o emocional e vai influenciar o físico. So the 1 horse of the mental level can influence or dominate the other horses of the emotional and the physical Então, levels. não haverá uma certa unidade não suficiente para que esse ser, não, essa personalidade como um todo, se ela não está integrada, ela não consegue se alinhar com aquele aspecto mais profundo do ser que chamamos eu superior, Atma ou alma. So this 1 part can overwhelm the others, and the totality is not well integrated or balanced. And when the 3 are not balanced, then it is more difficult to listen to and follow the guidance of this higher self within us. Então, nós vamos ler para vocês, lembrando para aqueles que ainda não conhecem, esse é o livro A Realização da Alma, da Intuição a uma Vida Inspirada, e nós vamos ler o parágrafo seguinte: a vida de uma pessoa será menos problemática e sua felicidade mais garantida se sua razão governar seu corpo e sua intuição governar sua razão. Isso seria o alinhamento do que falamos, não é mesmo? Esses corpos têm que estar alinhados para poder escutar o condutor. This is the alignment that PB is talking about. When the bodies are aligned, they can listen to the higher part. Esse condutor que representa o eu superior é uma presença eterna, que sempre está, sempre esteve, sempre estará conosco, porque somos nós mesmos. So this conductor, which is representing the overself, is eternal, and therefore it is always with us, it is always within us, and its presence can always be there to guide us. Não é separado de nós, mas nós temos dificuldade de percebê-lo, ou de perceber essa voz, devido às demandas do nosso ego. So it's always there, but we don't always hear it or attend to it. And it can be hard to listen to the voice of the overself because of the demands of our ego. Então, o eu superior está sempre aguardando como um bom amigo que um dia, não é, nós possamos prestar atenção na sua guiança. So the overself is always waiting like a good friend for us to pay attention to it and to be open to receiving its guidance. Vamos ver o que Paul Branton nos fala sobre isso. So let's see what PB says about this. The overself issues its commands and exacts its demands in the utter silence and privacy of a person's heart. Yet they are more powerful and more imperious in the end than any which issue from the noisy, bustling world. Como podemos ver, nós temos que nos voltar para o nosso interior, nos voltar para o silêncio do nosso coração. So then we need to return to the silence of our heart, to the silence that is within us. Neste momento, gostaríamos então de ilustrar alguns exemplos das nossas próprias vidas, que talvez fosse algo interessante para vocês no sentido
de confirmar que todos nós, vocês e nós, temos essas possibilidades de ter a intuição e de sermos guiados pela intuição. So we would like to give you some illustrations from our own personal life of how we listen to intuition to help us see that this is very practical and can apply to all of us in our daily living. And knowing also that this intuition is for all us. E sabemos também que a intuição é por todos nós. Essa intuição, ela pode, vocês vão ver através dos exemplos, ela pode se manifestar em diversos aspectos, digamos. We see from the illustrations that intuition manifests itself in different ways. O Michael vai comentar uma experiência que ele teve. So I will share an experience, which is a time when I was able to visit PB because I followed my intuition. Então, ele está falando que ele vai compartilhar com vocês uma experiência que ele teve quando ele foi visitar Paul Branton. So I was working at a university, and every year I had a tremendous amount of work to do in the summer, both in my job and at home. Ele estava trabalhando naquela época, era verão, e ele tinha bastante atividades, tanto em casa como no trabalho. For some reason that was unknown to me, I decided to do everything in June, in the first month of the summer. Por alguma razão que ele não sabe qual, ele decidiu naquele ano, em junho, que é o verão, cumprir com todas as tarefas que ele tinha, não é? Adiantar o trabalho que ele tinha para o período do verão. During this time, two colleagues of mine were in Switzerland for a number of months helping PB. Naquele momento, ele tinha dois colegas, não, dois amigos também do caminho filosófico, que estavam na Suíça com Paul Branton, já estavam lá. So I finished all my work, and one morning, very, very early in the morning, I was still in bed. The phone rang unexpectedly. Então, num dia pela manhã, bem cedo, ele recebeu um telefonema dos amigos, inesperadamente, ele já tinha terminado todo o trabalho. And the friend said, PB just had an unexpected hernia operation. Os amigos disseram, Paul Branton teve inesperadamente uma cirurgia de hérnia. PB would like you to come and take care of him. E PB gostaria de convidá-lo a vir até aqui e cuidar dele. So because I had done all my work, I went to my supervisor and I said, I'm going on this trip and I'm available to go because I did everything. Então, porque ele tinha terminado todo o trabalho, ele estava realmente pronto, né, disponível para ir até lá sem nenhum impedimento. So I went to CPB, and during that visit, my whole destiny, including to be with Grant, unfolded. Esse evento marcou a vida toda dele, determinou, na verdade, a vida dele a partir daquele momento e determinou até o fato de nós estarmos juntos fazendo esse trabalho. Because during this time with PB, José Tigirino Neto from Brazil, who had previously asked to see PB a number of times. Porque naquele momento também foi visitar Paul Branton, o José Trigueirinho Neto, exatamente naquele momento em que ele estava, quando ele já havia feito um pedido de visita e havia sido negado. And by meeting Trigueirinho, it set the whole rest of my life in course, including the fact that we are here right now, sharing with you in both of these languages. Então, o fato dele ter encontrado também com o Trigueirinho e ter sido naquele momento que Paul Branton disse que sim, não é a visita, esse então fato determinou, como falamos antes, até o fato de nós estarmos aqui hoje conversando com vocês e fazendo esse trabalho. So that is one story of following one's intuition. Esta é uma história onde a intuição foi ouvida. Do you want to tell a story?